de hoje eu vou te ensinar como foi que eu fiz esse Ouroboros, né? Eu utilizei massa de biscuit e madeira. Então não sai daí que eu vou te ensinar passo a passo como eu fiz esse Ouroboros. E Ouroboros, para quem não sabe, é, dentro da mitologia egípcia e grega, uma imagem de uma serpente comendo a própria cauda. E isso representa, na maioria das vezes, a eternidade, o ciclo da vida e a renovação. Então não sai desse vídeo, fica até o final que eu vou te ensinar passo a passo de como foi que eu fiz esse Ouroboros. E antes da gente adentrar o vídeo, deixa eu te contar um pouquinho sobre essa simbologia, sobre o Ouroboros. Ouroboros é um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda. O Ouroboros costuma ser representado pelo círculo, o que parece indicar, além do eterno retorno, a espiral da evolução, a dança sagrada da morte e da reconstrução. Segundo alguns outros autores, o Ouroboros simboliza o ciclo de evolução voltada para si mesmo. O símbolo representa as ideias de movimento, continuidade, autofecundação e, em consequência, o eterno retorno. Então, depois dessa curiosidade, vamos partir para o mão na massa. Peguei um pedacinho de tábua, de um resto de projetinho que eu tinha aqui, porque eu adoro esses negócios de resto de projetinho, né, gente? Eu não jogo nada fora, como vocês sempre sabem. Então eu peguei ali, tô marcando para eu cortar uma tábua. Eu inclusive estava percebendo ali, eu tô alinhando porque eu percebi que ela estava desnivelada. Então eu preciso fazer uns ajustes ali, cortar direitinho para ela ficar toda certinha e a gente começar a modelar a massa de biscuit para fazer a nossa serpente. Vocês viram também na historinha que eu contei para vocês que o Ouroboros se apresenta algumas vezes como serpente e algumas vezes como dragão. No caso do nosso Ouroboros aqui, eu vou modelar uma serpente. Medidas e marcações feitas na madeira. Para adiantar o processo e o vídeo não ficar tão longo, eu já trouxe as madeiras cortadas. Agora é só fazer o acabamento com a nossa lixadeira para deixar a superfície bem lisinha, levando em consideração que eu estou trabalhando com uma tábua de madeira já semi-tratada. Então, não há necessidade de utilizar uma lixa muito grossa, basta uma lixa fininha apenas para acabamento. Bem, depois da superfície bem lixada, chegou a hora da gente passar um pouco de cola para a madeira e aderir aquele outro pedaço de madeira que eu havia cortado e também lixado para a gente fazer um suporte. Se caso você queira usar o Ouroboros em pé, a gente pode servir como um pezinho, bem como a gente pode prender uns ganchos ali embaixo e fazer um porta-chave também é uma outra alternativa. Agora na parte de cima da madeira, para fazer um detalhe, eu fiz esse arabesco de gesso, inclusive fiz no molde em que eu ensinei aqui no meu canal, fazer moldes de silicone. Quem não assistiu vai lá ver que vale a pena. Eu tirei o registro dessa peça, fiz o molde e já reproduzi a peça ali e estou fazendo essa graça ali para fazer um detalhe na parte de cima. E agora vamos para uma das partes mais importantes, que é modelar a nossa serpente do nosso Ouroboros. Eu estou ali agora com uma quantidade razoável de aproximadamente 300 gramas de massa de biscuit. Estou sovando bastante, porque vocês sabem que é necessário sovar bastante para que a massa não fique ressecada e acabe rachando quando secar. Depois de bem sovada a massa, a gente inicia o processo de modelagem fazendo uma cobra, uma cobrinha, que na verdade a cobrinha e a bolinha são os passos básicos para um processo de modelagem. A espessura que você vai fazer a modelagem da sua serpente vai de acordo com o tamanho da peça que você vai produzir. Isso fica a critério de cada um. Depois que você enrolar a sua massa e adquirir uma espessura suficiente que você quer, chegou a hora então de você começar a dar formato. Você vai inicialmente fazer um número 8. Atenção para a parte do meio do número 8 ficar as extremidades sobrepostas, como você está vendo, para dar a ideia de que as duas partes da cobra estão uma por cima da outra. Então, ali no meio você não pode amassar e nem pode juntar, fundir aquelas duas extremidades.
as duas extremidades você coloca uma por cima da outra para a gente começar a modelar a cabeça da cobra engolindo a própria cauda. Antes de modelarmos a cabeça da cobra e antes de texturizarmos todo o corpo da cobra, é necessário a gente, com o auxílio da cola, nesse caso eu estou usando a cola de madeira, exatamente porque eu vou colar numa madeira, bem como a massa de biscuit tem uma excelente aderência também com a cola de madeira, então a gente precisa estruturar toda colando na base, para depois a gente começar os processos de modelagem, de detalhamento e de textura. Agora, entre a divisão da cauda e da cabeça, chegou a hora da gente enxertar um pouco mais de massa de biscuit para dar um volume maior e começarmos a modelar a cabeça da serpente. Acabei filmando de um ângulo um pouco longe, mas ali eu estou enxertando na parte de baixo mais uma quantidade de massa para a gente poder modelar a mandíbula da serpente engolindo a cauda. Enxertando massa também na parte externa para fazer o outro lado da mandíbula. Inclusive, nós poderíamos ter modelado a cabeça toda, feita toda a parte da mandíbula já com a cauda dentro da boca e depois a gente colar. Mas geralmente eu não gosto de fazer isso, gente, porque quando a gente cola, pressiona para poder aderir na superfície, acaba de certa forma deformando e a gente precisa retocar e refazer todo o trabalho. Modelando ali agora e colando as bolinhas do olho da cobra. Eu já tinha feito um rasgo ali onde eu estou encaixando a bolinha, né? Porque geralmente as serpentes, elas têm os olhos bem rasgados, então eu já tinha feito ali os orifícios na cabeça e agora eu estou colando os olhos. Agora eu vou precisar de um acetato desses de embalagens de comprimidos. Estou cortando um filete bem fininho ali e vou fazer uma dobradura, que é a ferramenta que a gente vai criar para poder fazer as escamas do corpo da nossa serpente. Você pressiona o acetato bastante para formar uma ponta e aí você vai na superfície do biscuit dando pressionadas e pequenos beliscos para formar uma textura que vai se assemelhar à escama de uma cobra. Esse então foi o resultado da texturização da pele da nossa cobra. Eu achei que ficou bem legal. E agora, obviamente, a gente vai começar os processos de pintura. Eu vou utilizar a tinta preta PVA da Acrylex. PVA porque tem uma boa aderência para madeira e tem uma boa cobertura também para massa de biscuit. A gente vai fazer um processo de diferenciação da serpente para a base onde ela está colada. Mas, no primeiro momento, a gente vai pintar de tinta preta toda a nossa peça, tanto a serpente quanto a base que ela vai ficar posicionada.
Depois de toda a peça seca, eu vou utilizar a Metal Colors da Acrylex prata, para a gente poder começar a pintar a parte da base. Para esse primeiro momento, eu quero que, com a Metal Colors prata que a gente vai utilizar, que a base tenha um aspecto de pedra. Para isso, a forma em que vamos aplicar a tinta é dando pequenas batidas com o pincel e enxugando bastante, porque o pincel precisa ser bastante seco. Como vocês podem perceber ali no primeiro momento, ainda dei uma exagerada na tinta, a qual eu estou tentando remover ali. Então a gente precisa dar batidas com o pincel seco e a tinta inclusive sem água. Quanto mais você conseguir esfumaçar a tinta, melhor fica o efeito que a gente quer dar, que é de pedra. Pronto, esse então foi o resultado do efeito pedra que a gente queria para nossa base. Inclusive eu complementei pintando a parte de gesso que a gente tinha feito do arabesco da mesma cor. Agora o segundo passo é a gente aplicar resina com purpurina dourada na parte da cobra, né? A gente quer a cobra dourada, né? Para poder contrastar com o prata que a gente havia feito. Para pintar a cobra, a gente vai utilizar o pincel também um pouco seco e a gente fazer pinceladas leves para que não encharque de tinta a parte das ranhuras que a gente fez naquele outro momento na textura da pele da cobra. Para quem me assiste há mais tempo aqui e para quem segue o canal, já sabe. Para você que está chegando agora, essa mistura que eu faço dessa tinta dourada é resina para impermeabilização de pedras e pisos e eu adiciono purpurina ou prata ou dourado ou cobre, da forma que você quiser fazer a sua pintura. É um efeito muito bacana e vários projetinhos aqui do canal eu aplico isso. Então quem não assistiu de como eu faço essa mistura, vai lá nos vídeos aí na playlist do canal e vai aprender como fazer. Vale muito a pena. Minha gente, esse foi o resultado do nosso Ouroboros. Eu gostei, eu espero que você tenha gostado também. Se você gostou, dá um like aí, porque essa é a forma em que o YouTube entende que você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui. E se você não se inscreveu neste bendito canal ainda, aperta aí o botãozinho, se inscreve no canal, vem fazer parte desse projeto aqui. E não esquece de ativar o sininho para todas as vezes que eu produzir mais um conteúdo novo, você sempre ser informado. Um grande beijo a todos, eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, boa semana a todos e bye!